ser? Tá preparado? Sim. Tá bom. Então nós vamos agora para a defesa, então, a defesa aqui do... Só achar aqui a ata, tá. Então vamos lá. Bom, então nós vamos aqui para a sessão de qualificação, né, do Fabrício Dias Canhete. Fabrício terá então até 30 minutos para fazer a sua apresentação, tá, Fabrício? Ao fim desse prazo aí de apresentação, a sua banca de avaliação irá aguí-lo naquilo que julgar necessário. Então hoje, como você já recebeu aí a informação prévia, né, vão fazer parte aí da sua banca de avaliação professora Deusa Maria Rodrigues Boaventura e professora Sandra Catarina Pantaleão Rezende. Eu queria agradecer bastante a professora Deusa e a professora Sandra pela disponibilização do tempo. Sei que essa fase a gente está com bastante coisa para fazer de fim de ano, né? E ainda assim não hesitaram em aceitar o convite, tá? Então fica aqui meu agradecimento, entendendo que esse é o momento que a gente está bastante sobrecarregado, né? O Fabrício, então, vai iniciar a sua apresentação, tá, Fabrício? Então, eu vou aqui monitorar o seu tempo, tá? Então, dali um pouquinho, antes de 30 minutos, eu dou um sinal ali se não tiver ali para concluir o trabalho, tá bom? Tudo bem. Ok. Então tá. Fabrício, pode ficar à vontade, então, e boa sorte na sua apresentação. Ok, obrigado. Bom dia, professora Deusa, professora Sandra, professor Ricardo, já cumprimentei. Eu gostaria de agradecer também, né, a presença das professoras que não hesitaram aí em estar participando desse processo, dessa nova etapa aí da minha vida profissional. Eu fiquei bastante satisfeito mesmo com o aceite do convite. Eu vou compartilhar um material aqui, um slide, para melhorar a nossa interação sobre o assunto, né? Aqui, deixa eu só... Olha só, o meu trabalho, ele trata do uso de drone em construções urbanas, né? Que assim, o drone, ele tem sido bastante utilizado, né? Formalizando aí a nossa apresentação, né, o professor Ricardo é o meu orientador, né, desde o início, né, e desde o início nós já escolhemos esse tema e não mais realizamos alteração, seguimos nele aí até o final, que é um tema que desde o início eu gostei e eu queria seguir sobre ele, que envolve a tecnologia, envolve minhas duas formações que eu já tenho, né. E a gente vai falar um pouquinho aí dos drones, né? Esse trabalho discute como o drone pode ser utilizado como uma ferramenta para realizar diversas tarefas. Então, o drone veio e me chamou bastante atenção pela forma pela qual ele consegue otimizar algumas tarefas, né? Muitas das tarefas você tem aí, obviamente, a intervenção humana, né? E com o drone você consegue atalhar, né, essas intervenções aí, essas tarefas, obtendo ali uma coleta de dados, né, de forma mais rápida. Isso aí facilitou bastante. E me chamou a atenção, né, a quantidade de autores que já vêm escrevendo sobre isso, né? Um deles que eu me identifiquei bastante é o Arantes, que inclusive publicou um artigo muito semelhante ao estudo que eu pretendo fazer, que eu já venho fazendo, né, já estou com ele em andamento, o qual o Arantes ele utiliza drones, né, para verificar alterações que ocorreram nos imóveis, certo? Então ele verifica com esse drone aí se ocorreu ou não essa alteração. Ezequiel também ele mostra que é possível utilizar o drone para obter essas imagens, né? E outro autor que fala muito de inspeção em obras é o Burling, que ele mostra que alguns aspectos neste levantamento de uma obra, seja uma inspeção, devem ser levados em consideração, né? E
esses aspectos, quando eu envolvo a ferramenta do drone para realizar essas tarefas, eu otimizo todo o processo, né? Então foi tudo um conjunto ali que veio a facilitar todo esse trabalho. E isso sempre me chamou a atenção no meu estudo. Então, com toda essa análise inicial, né, surgiu ali o estudo do Arantes com um problema que eu já pensava há algum tempo, né, que seria o seguinte: você consegue ali estar realizando vistorias, né, com o uso de um drone. Ótimo, até a prefeitura de alguns municípios, do nosso município, já propôs realizar isso em gestões anteriores. Mas assim, o que me chamou mais atenção é que, além desse uso desse equipamento para obter imagens, eu consigo com essas imagens obter uma área construída e ainda com essa área verificar ali se houve um excesso construtivo, né, que muitas pessoas aí acabam construindo além do projeto aí, né? E com esse excesso construtivo, qual que é o impacto que isso aí vai causar no planejamento da cidade? Seja no IPTU, seja no saneamento, seja em áreas mais permeáveis que são construídas, né? Isso aí atrapalha. Enfim, então tem inúmeros ali impactos, o qual eu pretendo estudar no capítulo 4 aí da minha dissertação. E aí, seguindo aí, né, a questão geral da pesquisa. É possível que eu utilize um drone para mapear uma área, obter umas imagens processadas com esse drone, e com essas imagens eu ter ali a área construída, e essa área eu fazer uma comparação com o projeto inicial. Construiu a mais ou não? Se construiu, qual é o percentual de construção excessivo ali naquela obra, né? Se houve, como fatalmente vai haver, qual é o impacto que isso aí vai gerar no município. Então, essa é uma questão geral ali do meu estudo. Nas questões específicas, eu tenho ali essas imagens, né? Realmente vão conseguir ali identificar a área construída, né? Já tem muitos estudos que já demonstram que é possível sim, né, com a ferramenta drone, com uma ferramenta de apoio, você está conseguindo ali obter essa área construída. Mas como que essa área, né, construída ali vai impactar o planejamento territorial daquele município, né? Então essa é outra parte que será respondida aí no meu estudo, certo? E quais as vantagens que o uso do drone ali vai impor aos gestores, né, quando passarem a utilizar eles como ferramenta de inspeção, né? Isso aí, a própria revisão da literatura que já foi feita já responde grande parte da pergunta 3, né? Que ele traz ali uma viabilidade maior, um ganho de performance, um baixo custo na operação de algumas atividades. Porque assim, muitos autores mencionam, e eu também menciono isso, né? O drone não realiza a operação sozinha. Ele precisa, né, de uma intervenção humana, não tem como. Então ele veio como ferramenta, né? Que muitos alunos já me perguntaram: professor, mas o drone vai fazer tudo para mim? Não, o drone não vai realizar a operação sozinho. Ele só é um instrumento de medição, certo? Que veio a atalhar ali o processo, né? Então, algumas das questões ali, a questão 3 já foi ali respondida ali e vai estar bem especificado no capítulo 4, de acordo com a revisão bibliográfica e de acordo com o estudo de campo que já vai ser iniciado agora no final do mês e início de dezembro no máximo. Então, seguindo aí, né, diante do problema, diante das questões específicas, né, esse trabalho justifica porque o uso do drone, né, ele está cada vez mais comum e ele veio ali para auxiliar, né, para facilitar esse trabalho da tecnologia no gerenciamento de obra. Então, para apoiar essa justificativa, foi feito um levantamento sistemático, uma revisão sistemática da literatura, que mostrou que o drone
tem sido cada vez mais utilizado em obras, em gestão, em inspeção. Então, e provou-se ainda, né, que parte dos estudos não foram ali concluídos. Digamos que o objeto de estudo de alguns autores limitou-se a obter uma imagem, verificar o excesso construtivo, certo? E o meu trabalho, ele vai complementar o que já foi ali publicado por alguns autores, porque além de verificar esse excesso construtivo, além de obter essa área, eu também vou verificar o impacto que isso aí causou dentro do planejamento territorial daquele município. Então, assim, não foi feito ainda um estudo completo e dessa magnitude que eu estou pretendendo ali estar fazendo. A gente chega aí falando um pouquinho da definição do nosso principal instrumento utilizado aí, né, que é a definição de um drone. Então, o drone, ele é uma aeronave, certo? Que não contém piloto, certo? Que opera de uma certa forma automática, tá? Alguns drones possuem uma tecnologia muito avançada, sensores para evitar algum impacto, né? GPS moderníssimos que inclusive ele consegue traçar uma certa rota para estar fazendo o seu voo, certo? Mas todos que eu estudei, todos que eu analisei, não perdem a característica principal, né? Que não possuir ali um piloto, né, junto com ele, até porque, né, sabemos que ele é de um porte bem pequeno, tá? Mas essa é a característica aí utilizada por alguns autores, utilizada pela ANAC, que a gente vai falar daqui a um pouquinho, que é o órgão do governo que regulamenta o uso deles, tá? E temos aí a legislação, né? Eu achei muito pertinente, né? Antes de realizar o meu estudo, entender, eu posso fazer esse estudo, o que eu preciso fazer dentro das leis do país para estar realizando esse estudo, né? Para não cometer nenhuma inflação, vamos dizer assim. Então eu realizei o estudo da legislação Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Até porque esses foram aí o Brasil é o país no qual eu resido, né? Estados Unidos e União Europeia são os países que detêm a maior quantidade de publicações nesse assunto. Então, muito pertinente estar ali analisando a legislação deles também, certo? No Brasil, os drones com mais de 250 gramas, eles devem sobrevoar com a distância de 30 metros, né, de um público. Então, assim, não pode drones maiores que esse sobrevoar uma praça cheia de pessoas, né? Justamente por medo de queda, medo de impacto, né? Isso causar algum acidente. Porém, os drones que têm até 250 gramas, que são os menores, eles são licenciados de forma automática, tá? Você precisa de uma licença na ANAC, certo? Para sobrevoar ele. E ela é automática. Os próprios fabricantes de drones já emitem essa licença aí no ato da compra que você realiza do produto. E eles têm uma característica, eles não podem voar mais do que 400 pés, que dá 120 metros, certo? Se o drone tem ali mais de 250 gramas, o limite dele é 25 quilos, tá? E também segue a mesma regra. Eles não podem voar ali acima dessa altura por questão de segurança. E uma característica importante é que nós temos aí em 2020, essa informação aí é de setembro de 2020, temos mais de 50 mil aparelhos já cadastrados na ANAC. Então, assim, está crescente, né? Está crescente o uso aí do drone em diversas tarefas, né? Nos Estados Unidos, eles já tratam um pouquinho diferente a legislação, né? Os drones de até 25 quilos, eles podem sempre realizar operações amadoras, né? Recreação, né? Etc, etc. Se ele for maior que 250 gramas e menor que 25 quilos, ele precisa de um registro online
na Federação de Aviação Americana, certo? E você precisa ainda de que, para recreação, esse piloto, a pessoa que esteja ali manuseando, seja maior que 13 anos. E se for uma atividade que ele chama de comercial ou mesmo de estudo, ele precisa ser maior de 16 anos. Isso aí é uma exigência, né, da legislação. A Europa, dos três, é o que tem a legislação mais rígida, tá? Ela divide o uso de drones em três categorias: aberta, de operação específica e certificada. E todos os drones aí que tem uma massa, né, um volume de até 150 quilos, precisam estar registrados no órgão competente da Europa, certo? Então, isso traz para eles ali uma seriedade maior, eles levam uma seriedade maior nesse sentido aí. As operações abertas são de recreação, tá? Uma criança brincando num parque, né, obtendo fotos aleatórias, etc. Uma operação específica é a que eu proponho a fazer. É um estudo, é uma medição em uma obra, uma inspeção, algo já comercial. E a certificada são para fins militares, treinamentos, né, algo mais do governo, né? Então ele inclusive classifica baixo risco, médio risco, alto risco. Então a Europa traz essa questão aí. E eu achei muito interessante, né, fazer essa comparação das três aí. Para fazer a revisão sistemática da literatura, que eu precisava muito, né, estar ali consciente do que já tinha sido estudado, né, sobre drones aí no mundo. Então eu utilizei as bases de dados, né, Web of Science e Scopus, com algumas palavras-chave como construction, drones, construction manager, né, mapeamento. E com essas palavras foi feita uma pesquisa abrangendo aí os últimos 5 anos, o que totalizou, né, inicialmente ali 150 artigos. Desses 150 artigos, todos eles foram feito uma filtragem. Eu realizei uma filtragem com eles, obtendo ali abstract, separando tudo, o qual eu fui categorizando, né, por áreas utilizadas ali com uso de drones, né? Então foi bastante importante aí realizar esse segmento aí, essa filtragem, né? Esses 5 anos foram escolhidos para pegar o que tem de mais recente na tecnologia utilizada, né? 150 artigos foi uma seleção, né, que os próprios buscadores ali foram trazendo, eu fui selecionando. O fato é que, após a filtragem, eu tive ali uma seleção de 60 artigos, né, já bem direcionados em diversas áreas, certo? E aí resultou alguns dados bibliométricos, né, que eu vou apresentar aqui. O primeiro deles seria a cronologia das publicações, tá? Que mostra aí, ano após ano, né, a publicação de um modo geral que envolva o uso de drones, né, em alguma área, que não tá envolvendo somente a gestão da construção, envolve todas as áreas que utilizam o drone para qualquer atividade. E um dado interessante, né, é que em 2019 tivemos aí, de acordo com a seleção, cerca de 18 artigos publicados, né? Todos esses artigos foram publicados, já encontram-se com a situação publicada. E 2020, essa medição bibliométrica, ela ocorreu até maio de 2020. E em maio, né, quase na metade do ano, já tinha-se 8 artigos, né? Então, assim, a tendência de maio para cá, inclusive com essa pandemia, é que tenha chegado a 18 e até mesmo passado, né? Essa informação, essa quantidade de publicações. Essas publicações também, olha só, eu tenho aí uma seleção delas feitas por continente, né? O que mostra ali que a União Europeia, né, e o continente americano, a América do Norte, detém ali as maiores quantidades de publicações.
também tem assim, o fato as grandes revistas de impacto, né, elas publicam somente no idioma inglês, né? Então isso já facilitou também, né, esse processo aí de publicação, né? Aqui eu tenho as publicações por países, né, onde Estados Unidos também lideram ali a quantidade de publicações, né? Porém, a soma de todos os países da União Europeia, né, fizeram com que eles, por continente, né, tenham a liderança de publicações. Mas se isolarmos essas publicações por país, curiosamente, Estados Unidos tem a maior quantidade de publicações. Aqui eu já tenho aqui, né, de acordo com a bibliometria levantada, o uso de drones por áreas. Então tenho segurança, monitoramento, né? Monitoramento pós-desastre, que envolve ali demolições, né? Terremotos, né? Fenômenos da natureza que acabam causando algum impacto no meio ambiente, né? O monitoramento ambiental, muito utilizado aí, queimadas, desmatamentos, né? Internet das coisas, muito utilizado aí no monitoramento de cidades, certo? Imóveis urbanos, que seria a área de medições de imóveis, e a gestão da construção, que envolve ali outras áreas, né, da construção civil, que seria o foco principal do meu trabalho. Aí, diante desse cenário aí, onde a gestão da construção contém a maior quantidade de uso de drones, me chamou a atenção para que eu também separasse ali essas publicações por área dentro da construção civil. Mas antes disso, eu preciso mostrar aqui a evolução dessas áreas ao longo desses anos, né? Então, assim, a gestão da construção, ela manteve ali, ano após ano, uma quantidade constante de publicações, o que demonstra que temos um volume maior de artigos, de pesquisas que envolvam o uso de drones na gestão. Então é uma área que tem sido constantemente explorada, tá? Aqui eu já tenho aqui a utilização de drones na construção. Então, como a gestão da construção, de um modo geral, detém ali 33% dos artigos levantados, então foi feita uma categorização por área da construção. E, novamente, né, a inspeção e a gestão de obras chama mais a atenção dos autores, dos pesquisadores, para a aplicabilidade do uso do drone, né, nessas áreas. Talvez justamente para responder a questão 3, né, que você tem ali a questão 3 do meu objeto de estudo. Você tem uma agilidade maior, um ganho de performance quando você utiliza um instrumento drone para realizar uma inspeção, né? Eu acompanho muito esse assunto já desde o início do mestrado e tem sido muito utilizado aí na inspeção de obras e na gestão. Vamos lá, um exemplo de inspeção, né, muito utilizado. Você tem um prédio que você precisa realizar uma vistoria externa, né? Então, obviamente, você precisa de uma intervenção humana para realizar essa vistoria, a medição, o trabalho que seja ali proposto. Então, subir um drone na vertical, na parte externa do prédio, e capturar as imagens para ser analisado posteriormente é muito eficiente se comparado com você colocar um operário, né, suspenso de cima para baixo, de forma vertical também nesse prédio, para realizar aquela vistoria, né? Então, por isso, na inspeção, ela ganha aí disparado aí, certo? O uso de drone na aplicabilidade dele. Outro que me chamou a atenção, né, outro levantamento bibliométrico, foi o tipo de abordagem, né? Então, alguns foram avaliação quantitativa, outros revisão bibliográfica, e a maioria estudo de caso, que é justamente a metodologia que eu também vou utilizar, tá?
Esse número maior aí do estudo de caso deve-se também pelo fato de que, como é muito utilizado na gestão de obras, então sempre você vai ter um caso, né, um caso real, para estar fazendo essa aplicabilidade do drone e obtendo os resultados. Como método de pesquisa, eu vou estar utilizando um estudo de caso exploratório, onde eu estarei realizando ali um estudo em um conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional com 990 casas, porém ele está com 60% ali habitado. Mas é um volume expressivo, né, de moradores, então são habitações pequenas, de uma população de baixa renda, vamos dizer assim, e esse conjunto ele situa-se no município de Jataí. A escolha se deu por alguns fatores, né? Primeiro pela praticidade a facilidade que eu tive com a ajuda de uma aluna que também é do mestrado, né? Que ela se dispôs totalmente a ajudar nesse sentido. Então, assim, resumindo, o interior é mais acessível a alguns desses aspectos, né? Antes de escolher Jataí, eu tentei Goiânia, tentei Aparecida, tentei Goianira, né? São municípios aqui perto, né? Além da nossa capital. Em Goianira, o estudo que seria feito lá era num conjunto muito pequeno, cerca de 38 casas. E quando eu obtive os dados desse de Jataí, me chamou muita atenção ali e me dispus totalmente a fazer e já mudei ali o objeto a tempo, né, de estar realizando esse estudo. E como esse condomínio aí existe desde 2006, com certeza eu vou encontrar o cenário que seria construções, né, além do projeto ali, com certeza. Então vai ser um objeto ali muito bom para estudo, pelo menos eu estou achando aí nesse sentido. Nessas fases de pesquisa eu dividi ali em 4 etapas, né? Então, revisão bibliográfica, exploratória, desenvolvimento, consolidação, né? Eu estou na etapa ali, a etapa 2, né, que seria a obtenção desses dados aí, o qual após isso eu estarei ali realizando análise, né, e com a tabulação desses dados, todos os cálculos obtidos, né, analisar ali qual foi o impacto no planejamento, né. Assim, apesar de ainda estar na metade, todo o cronograma está bem especificado, bem programado, né. Eu consigo realizar esse levantamento aí em cerca de, no máximo, 3 dias. Estava conversando com o professor Ricardo, né? Depende muito da questão de chuvas, né? Essa questão toda. Mas o fato é que eu já calculei tudo isso. Eu tenho o equipamento me permite ali, a cada ciclo de voo, realizar de 2 a 3 análises em habitações, né? Então eu consigo, a cada ciclo da bateria, né? Que é um equipamento que voa com bateria, a cada ciclo eu consigo ali obter 3 fotos, vamos dizer assim. Na pior das hipóteses, 2. Como eu tenho 3 ciclos de baterias, então já estou todo preparado para esse trabalho, isso vai me permitir ali cerca de 8 a 9 horas de trabalho para obter toda a amostragem, que vai ser cerca de 65 casas, né? Então, assim, tá tudo bem cronometrado, tudo bem especificado. E outro assunto ali, outro detalhe importante é que eu estou propondo, né, realizar esse estudo com a medição de um drone de pequeno porte. Ele é desses portes, de acordo com a legislação, de até 250 gramas, certo? Então é um drone pequeno, não é um drone profissional, certo? Porém, eu faço questão de que seja feito o estudo, né, com um drone, né, simples, para mostrar que é possível, com um drone simples, realizar medições, realizar todo esse estudo. Porque uma coisa é você ter todo um equipamento muito moderno, né? Você pode ter um drone aí com a performance de acordo com o levantamento que eu fiz, você tem drones que tem 40 minutos de autonomia de voo. Então esse aí eu consigo realizar muitas fotos, né, ao mesmo tempo sem ter que descer ele. Mas assim,
esses aí já são drones profissionais. Então o objetivo é utilizar ali equipamentos simples para demonstrar a viabilidade do estudo. Até porque no início do estudo eu fiquei analisando, refletindo, será possível o meu drone pequenininho realizar esse estudo todo que eu estou propondo? Aí quando eu li o artigo do Arantes, ele usa um drone mais simples do que o meu para realizar o levantamento e provou que é possível, que é viável realizar esse levantamento, esse estudo. Aí assim, me despertou ali a maior, né, foi uma injeção de ânimo nesse sentido, né? Se ele conseguiu, né, com equipamento inferior ao que eu tenho, também com dedicação, né, com estudo, com todo um planejamento, também consigo, né? Diante de todo esse cenário, né, o condomínio, né, 65 amostras, certo? 65 capas diferentes escolhidas aleatoriamente, certo? Espera-se que com esse levantamento fotográfico, né, o drone vai obter essas fotos, eu consiga ali a uma determinada altura, conseguir ali obter as dimensões da edificação para calcular ali a área. Eu tenho a planta, já tenho todas as plantas já de posse do meu estudo, né? A planta tem cerca de 46 metros quadrados. Após fotografar ali aquela área, né, aquela edificação, eu vou realizar todos esses cálculos e vou mostrar ali, peraí, construiu aqui, tem 55 metros quadrados construídos. Ele construiu 9 metros quadrados a mais. A amostra 2 construiu quanto? A mais. A 3, não, a 3 não construiu. Então esse é o estudo. Diante de todo esse excesso construtivo, né, eu vou mostrar ali, vou calcular o impacto que isso aí está sendo causado ao município de Jataí. A ideia inicial é mostrar o impacto no IPTU, né, do município, certo? O que o município está perdendo de arrecadação nesse sentido. 2, o que essas construções aí acarretaram ali na impermeabilização, gerou mais enchentes ali, certo? Então essa é a ideia inicial, é o estudo ali que está sendo ali proposto, que está em andamento aí. Mas, diante de tudo que já foi estudado até agora, né, percebe-se que o uso de drones está sendo ali comum, né? Basta acompanhar não só o estudo que eu estou fazendo, mas os noticiários trazem cada vez mais o uso de drones. Então isso aí está sendo muito comum. E não só na área da construção, né? Monitoramento de cidades, né? Monitoramento de áreas, né? Porque a viabilidade do uso de um drone é muito prático, né? Você consegue, com uma pessoa qualificada, uma pessoa que saiba ali manuseá-lo, você consegue rapidamente ter acesso a áreas onde o ser humano teria uma certa dificuldade ou gastaria mais tempo para ter acesso. Então você aí fez do seu uso uma viabilidade ali constante ali no seu uso. E eu costumo até, se me permitem uma fala pessoal, eu penso muito no futuro, por também ter uma formação tecnológica. Eu imagino que em 20 anos, praticamente uma grande quantidade de residências vão ter um drone dentro de casa para realizar alguma tarefa. Vai ser algo bem comum mesmo, pelo tanto que tem tomado ali as dimensões, pela quantidade de homologações que a própria Anatel ali vem fazendo, né? E também pelo crescimento dessas publicações, né? Eu tenho certeza que se eu realizar um estudo bibliométrico, né, na íntegra, como eu fiz o estudo da dissertação, encontraremos valores maiores, né, de publicações seguindo ali os mesmos filtros, os mesmos critérios que eu adotei. Então, assim, está crescente ali essa gestão ali de obras, né, a gestão do seu uso em obras, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer muito aí a CAPES por ter me concedido ali a bolsa de estudos, né, para chegar até aqui, para estar cursando o meu mestrado. Gostaria de agradecer também a PUC, que sempre dispôs ali
a utilizar os equipamentos necessários, né? Sempre fui muito bem recebido nos laboratórios, tive uma oferta muito generosa de uso de computadores, o próprio drone da universidade, né? Então, assim, a PUC sempre acolheu muito ali esse processo ali de iniciação desse estudo aí que eu venho propondo. E também o professor Ricardo Machado, né, que além de meu orientador, incentivador, sempre acreditou ali no meu estudo, no meu projeto, e sempre ali incansavelmente orientando, corrigindo, né, realizando ali todas as orientações devidas. Eu costumo até dizer que a pandemia, pelo menos para mim, né, foi mais produtivo ali nesse sentido do que se tivéssemos presencialmente, né? Apesar de eu sempre ter muito foco em tudo que me propus a fazer, né, o fato de ter de passar por esse isolamento me fez dedicar mais ainda, né, ao estudo ali que foi proposto. Tenho aqui as principais referências, né, que foram utilizadas, os autores. Tem muitas referências porque esse assunto, né, está sendo muito discutido, né, muito mesmo. Tem muitos autores que sempre publicam alguma coisa e sempre envolvem o uso de drones ali em alguns dos seus estudos, né? Ok? Uma mensagem aí, toda diversidade tem a semente de um benefício maior, né? Eu costumo dizer que a diversidade em qualquer coisa que formos realizar, né, sempre vai ocorrer, né? E você tem que saber ali filtrar todo esse benefício ali que você teve ali, né, com aquela dificuldade. Obrigado. Muito bem. Fabrício, eu queria agradecer sua gentileza aí agora recente, né, com o trabalho da orientação. Na verdade, é uma obrigação nossa, né, dar esse apoio ao aluno. Bom, eu vou passar agora, então, a palavra inicialmente a professora Deusa, depois, posteriormente, a professora Sandra, para que elas coloquem as colaborações, então, Fabrício. Eu queria que você, quando estivesse preparado aí para fazer todas as anotações, eu vou procurar fazê-las aqui também, Claro. e que procurasse, no máximo que você puder, esclarecer os questionamentos, as dúvidas, tá? Para que esse trabalho se torne mais bem compreendido, né? Claro. Então, de novo, eu queria agradecer a professora Deusa e a professora Sandra pela aceitação do convite, tá? E agora, então, sem mais delongas, passar a palavra à professora Deusa, para que ela inicie suas considerações. Bom, pessoal, bom dia a todos, né, e todas, a professora Sandra está aí também. Eu gostaria, antes de começar a apresentar as minhas questões, agradecer enormemente o convite feito pelo Fabrício, pelo professor Ricardo. É sempre um prazer enorme, né, estar aqui nesse momento junto com os nossos alunos, né? Então, de maneira nenhuma, Fabrício, seria um problema, né? É sempre um prazer mesmo estarmos podendo contar ou contribuindo de alguma forma com o trabalho de vocês, né? Então, muito obrigada mesmo pela confiança, né? E eu espero poder contribuir de alguma maneira, né? Bom, eu costumo fazer a minha avaliação da seguinte forma: eu faço os comentários de ordem geral e depois eu trago de algumas questões mais específicas, né? Então, no primeiro momento, te parabenizar, eu acho que pelo tema, é um tema pouco conhecido, ou pelo menos para mim, né? E você faz um levantamento aí bibliográfico considerável, trazendo uma série de informações, né? Eu gostei muito da maneira como você tratou o primeiro capítulo, mostrando as contribuições, né, dos diversos artigos. Então, nesse sentido, eu gostaria
te parabenizar, né, pelo Temer. Eu aprendi muito com o seu trabalho, não conhecia nada sobre drone, né? Então, com o seu trabalho, eu vi que é uma ferramenta que, de fato, ela pode contribuir de forma significativa aí, né, para a gente levantar questões e problemas, não só especificamente, né, daquilo que você está falando em relação ao IPTU, mas eu acho que outras questões da cidade também, né, abrem uma perspectiva enorme para a gente trabalhar, né? Acho que a justificativa que você apresenta, né? Eu acho que ela está mais, está absolutamente correta, porque você faz um levantamento, você trata, né, de forma muito objetiva, né, você mostra que a partir de uma metodologia, como que você vai escolhendo, levantando esses textos, levantando esses artigos, como você seleciona, né? Então acho que como um bom engenheiro aí, também o seu orientador é engenheiro, a objetividade, ela é contemplada todos, então, pesquisa que está muito clara, muito objetiva, né, quais os caminhos que você enfrentou e quais os que você tem que trilhar, eles estão postos aqui no texto. O seu texto também, você escreve bem, né, você tem, eu acho que é uma característica mesmo do pessoal das exatas, né, você é objetivo também para escrever, né, não tem muitas delongas, então é um texto mais enxuto, né, que é uma característica sua e isso aí não tem nenhum problema, né, então você tem, eu acho que a gente deve enfatizar, na verdade, é a qualidade textual, né, e você não tem grandes problemas na escrita. Então, o único problema de fato que eu vi são pequenas vírgulas, uma coisa ou outra, nada que uma revisão posterior vá corrigir, né? Somente um esquecimento, provavelmente, que na página 39 você apresenta Aparecida como sendo seu objeto, deve ter sido uma página, eu fiquei sem entender de fato, mas eu falei, olha, isso acontece, é uma qualificação, isso não desmerece de forma nenhuma o seu trabalho. Eu fiquei sem entender quando eu estava lendo, né? Quando eu cheguei, já está aí, eu falei, mas vai haver uma comparação, o que vai acontecer aqui? Aí depois eu entendi que provavelmente foi um problema aí de falta de revisão mesmo, mas esse, Fabrício, é um momento de questionar mesmo, de organizar o material, a qualificação é para isso, né? É para ouvir outros, né, professores, outros orientadores ou pesquisadores, né, ouvir um pouco, é uma leitura externa ao trabalho que você já vem fazendo, né? Bom, e aí eu vou passar mais especificamente para a estrutura do seu trabalho. Eu acho que o trabalho está muito bem estruturado, muito bem organizado. Eu fiquei apenas em dúvida, porque essa é uma questão que nos é colocada, eu acho que inclusive você participou de uma reunião em que o programa, a coordenação do programa, né, ela tende a nos pedir que as dissertações, né, ou que os trabalhos sejam organizados em forma de artigo ou uma dissertação efetivamente. Eu acho que cada vez mais isso vai ser uma tendência menor, né? E aí, por conta disso, não sei se você ficou meio em dúvida que caminho seguir, eu vi que, se for uma dissertação tradicional clássica, há uma certa repetição. Né? Você retoma em vários momentos a mesma coisa. Então, é só decidir. Se for em forma de artigo, eu acho que são artigos independentes, no que diz respeito à metodologia, você tem que explicar mesmo. Se for uma dissertação mais tradicional, eu vi uma certa repetição, que quando você for fazer a avaliação final, né? Uma revisão, isso também você corrige, ou a pessoa que for fazer a sua revisão, ela vai conversar com você e vai dizer para que você corrija também, de maneira nenhuma, isso é trabalho. E aí a gente entra no primeiro capítulo, que é o que me chamou muito a atenção, mesmo, né? Eu acho que você faz um trabalho cuidadoso, né, rigoroso aí, deixa o levantamento, não só o levantamento, olha, eu levantei tantos textos, mas você tem uma metodologia para poder fazer esse levantamento. Esses estudos, né, sobretudo uma área, quando é uma área que é nova, né, eles são muito importantes, né, sobretudo no que diz respeito ao Brasil, que não está ranqueado, né, a gente vê que o maior número de publicação nos Estados Unidos,
depois na Europa e tal. Então, o seu trabalho, ele traz essa contribuição porque ele mostra, primeiro, existe uma tendência crescente, né, de que esse tipo de ferramenta, esse equipamento, cada vez mais, ele está sendo utilizado, né, e que o Brasil, como se era de se esperar, a gente não tem ainda tecnologias pontas ou utilização de tecnologias, ele fica um pouco aquém daquilo que está acontecendo, né, em grandes centros, né, de desenvolvimento tecnológico, no caso aí dos Estados Unidos. Então, você faz um trabalho que é precioso, um trabalho que é importante, né, para a área, porque esses trabalhos de síntese, esses trabalhos que dão conta, né, do estado da arte, eles são muito importantes, e você faz isso com muita competência. Eu só senti um pouco a falta, e aí é só uma observação apenas, é que de repente você talvez pudesse observar o que cada um coloca, né, e se existe consensos e dissensos entre um autor e outro. Eu acho que ficaria mais rico ainda o seu trabalho. Eu sei que às vezes o seu objetivo era fazer o levantamento em si, mas eu acho que um texto provavelmente mais maduro, você pode colocar também as posições dos autores, né, o seu trabalho ficaria extremamente enriquecedor. Depois também você apresenta, né, aquela estatística em relação aos continentes, que eu achei bem interessante também, né, e cada momento do seu texto vai nos mostrando, né, como essa realidade, né, a utilização do drone, ela é frequente, né, e ela vem aumentando. O que justifica plenamente você fazer esse estudo, né, trazer esse estudo para a gente, né? Bom, e aí depois a gente tem o seu segundo capítulo, né? Entre o segundo e partindo, só um minutinho, deixa eu só pegar aqui o sumário aqui. O seu segundo capítulo, né, que você vai falar da definição de drones, aí é um capítulo mais técnico, né, especificamente, você vai falar da definição dos drones, a legislação, né, o uso dos drones especificamente na construção civil. Então, acho que também é um capítulo muito adequado para o perfil da sua pesquisa, né? E ao final seria o terceiro capítulo, que é o grande capítulo, né, que você pouco nos apresentou. Então, não teria como. Acho que a Sandra também teria essa mesma ideia, né, essa mesma opinião, no sentido de a gente não pode te ajudar muito, porque, na verdade, poucos dados você nos ofereceu, né, mas eu também entendo que a sua pesquisa é uma pesquisa que requer, né, ir a campo, fazer escolha de uma determinada área, né, isso não é fácil, precisa permissão, uma série de coisas aí, né, que às vezes criam determinados obstáculos para a gente fazer a pesquisa, né? Mas como você mesmo colocou, a pesquisa está seguindo o cronograma, eu acho que isso aí não teria nenhum problema. E aí nós vamos chegar, eu não tenho grandes questões para serem apresentadas, exatamente porque eu acho que o seu texto é um texto objetivo, ele é claro, ele não apresenta contradições, né? Esse capítulo, esse primeiro capítulo que eu gostei bastante, o segundo é um capítulo técnico, né? E aí eu vou partir para a sua problemática, né? E é mais no sentido, Fabrício, o que eu vou dizer aqui, é mais no sentido de você estar pensando sobre algumas questões, né? Não que eu não concorde com o que você esteja levantando, né? Eu acho que como você é um apaixonado pelo drone, né, é natural também a gente se encantar pelo nosso objeto, né, e às vezes
Não acredito que você tenha se esquecido, mas eu acho que talvez você possa melhorar um pouco mais a sua problemática no que diz respeito ao planejamento urbano, né? Eu acho que você ficar somente na questão do IPTU, especificamente, por exemplo, eu acho que tira um pouco o brilho da sua pesquisa, né? Então, você levantar determinadas questões em relação ao planejamento urbano que vão um pouco além da questão do IPTU, né? E isso você mesmo chegou a levantar, né, alguns aspectos sobre isso. Você pode falar de áreas avançadas, né, de mapeamentos mais precisos, né, de áreas permeáveis, né, também sobre estudo da paisagem, sobre áreas de preservação. Existe uma série de possibilidades que o drone ele pode contribuir, ele pode ajudar, né? Porque me parece mais ou menos óbvio, né, a questão do IPTU, lógico, acho que você tem mais área construída e isso naturalmente aconteceria, né? E é claro também que o equipamento, né, como esse, ele é muito mais eficaz, muito mais eficiente do que você pedir para que o fiscal vá até e faça esse trabalho, né? Então, eu acho que talvez ampliar um pouco mais essa questão das problemáticas no que diz respeito ao planejamento urbano, aquilo que você está chamando de planejamento urbano, eu penso, né, é uma sugestão, eu penso que isso iria ampliar a sua discussão, né, o seu trabalho teria uma maior riqueza, né, vamos dizer assim. Entendo que o seu foco é essa questão do drone, mas também você está no estrado de planejamento urbano, né, então estabelecer, né, um pouco mais de maturidade a essa relação, eu acho que você teria um trabalho brilhante, né. Também entendo que a gente tem um tempo bastante limitado, né, aí nós estamos praticamente no final do ano, depois tem as festas de fim de ano, depois você retoma, então você não teria, vai estar muito envolvido com o levantamento, como você acabou de informar. Mas fique aí algumas questões, eu gostaria que você refletisse sobre as disciplinas que você fez, né, sobre as questões do levantamento, sobre o planejamento urbano, né, sobre as problemáticas da cidade, né. Eu acho sim que o seu trabalho é um trabalho que tem tudo para ser exitoso, mas se a gente pode, né, melhorar ainda, né, até para que você tenha posteriormente condição de ter um desdobramento no doutorado, eu acho que pensar a problemática, né, estabelecendo essa relação com o planejamento urbano, eu acho que o seu trabalho ficaria, né, mais denso, né, ficaria um trabalho mais interessante, tá? Não, de forma nenhuma, isso desmerece, como eu já disse, toda a sua pesquisa, eu acho ela interessante, aprendi muito, né? Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído e me coloque à disposição, caso você precise, aí, nessa finalização, a gente pode sugerir bibliografia, né? Caso você queira, né, pensar sobre essas questões que eu estou colocando para você, né, e eu vou ser também um pouco objetiva, porque o seu trabalho é objetivo, né, como ele está muito claro, eu não encontro contradições, não encontro problemas, de fato, nem muito antes, pelo contrário, metodologia muito bem, né, muito bem, um problema ou outro aí, né. Então, eu ficaria por aqui, vamos ouvir a professora Sandra, né? Mas parabéns, professor Ricardo, parabéns, Fabrício, né? Eu acho que tem tudo para finalizar bem. Queria agradecer a professora Deusa, eu fiz as anotações aqui na ata da sessão, daqui a pouco vou revisar, professora Sandra, professora Deusa, tá? E agora vou encaminhar a palavra então para a professora Sandra, né, para que ela também apresente suas ponderações. Antes disso, Fabrício, você quer apresentar algum esclarecimento em relação às ponderações da professora Deusa? Sim. Poderia, por favor? Pode. Eu gostaria muito de agradecer à professora Deusa pelos esclarecimentos, pelas sugestões, até porque as sugestões que ela mencionou para mim, de explanar mais ali
o que pode ser hoje utilizado no planejamento, né, territorial, não só o IPTU. Isso também é algo que eu já venho pensando, né, há algum tempo, e eu peço desculpas por não ter colocado ao trabalho, justamente com receio, né, de colocar problemáticas demais a serem estudadas e não conseguir atender com o tempo proposto. E também peço desculpa pelo erro de ortografia causado no trabalho, o qual eu mencionei uma outra cidade. É porque, no meio da tentativa de tantas autorizações para o estudo, né, várias cidades foram mencionadas. Então, durante a semana, no meu estudo aqui, onde eu recapitulei tudo, eu percebi o erro, mas já havia o trabalho impresso, né, já havia sido encaminhado. Inclusive, já está corrigido aqui na minha versão original aqui. Te peço desculpas, professora Deusa, professora Sandra, pelo erro, né? Porque ocorreu uma mudança há cerca de 15 dias no objeto de estudo. Eu entendi. Obrigado, professora. A sugestão aceita, com certeza. Vou estar analisando com todo carinho, né, uma forma de incluir, né, enriquecer mais esse estudo com esse levantamento. Até porque eu sempre deixei claro ao professor Ricardo que eu quero seguir para um doutorado, e o caminho já seria esse, já começando a enriquecer mais essa pesquisa desde agora, dentro do tempo que eu vou ter aí. Só mais um esclarecimento que acho que merece ser apresentado, né? É aquele em relação à estrutura do trabalho, para a turma do Fabrício, é a última turma em que o regulamento do programa ainda permitia a apresentação na forma convencional de dissertação. Certo? Então, na verdade, até pela última reunião, até nem sei se não é possível ainda continuar com essa estrutura para as turmas agora mais atuais, mas para a do Fabrício, seguramente, a última turma que havia essa previsão dessa formatação no regulamento foi a do Fabrício, né? E aí nós tomamos uma decisão por essa formatação e não pela de apresentação da coletânea, até em função vamos dizer assim, do progresso em que se encontravam as submissões dos trabalhos, né? Então nós achamos mais prudente adotar essa formatação, né? Eu particularmente, eu acho assim, a ideia do produtivismo dos artigos é boa, mas, como eu falei na reunião de colegiado anterior, eu acho que tem que avaliar bem, assim, se há condições factíveis para isso. Por outro lado, eu acho que... Eu, inclusive, no dia eu me lembro dessa reunião, eu, inclusive, concordei com você. Então, assim, a proposta para o Fabrício é um artigo, uma revista boa, né? Uma revista boa, assim, com uma política editorial boa da Unicamp, que é aquela revista que se envolve com os problemas da arquitetura e da construção, na revista Parque. E assim que terminar esse trabalho de campo, nós pretendemos redigir mais um outro artigo, né, para submeter aí um trabalho completo, né? Então, assim, até o fim do período aí do Fabrício no mestrado, a gente deve ter 2 trabalhos, mas eu acho que 2 trabalhos assim, consistentes, foram ótimos, passados com amadurecimento, né? Então a decisão também da dissertação foi da minha parte, que eu achei que para o caso do Fabrício era uma boa decisão. Inclusive eu acho que é assim que o orientador tem que avaliar, assim, eu acho que cada aluno, né, ele avalia se... Eu acho que se a gente tivesse a opção de escolher ou o artigo ou a dissertação, é melhor. Aí deixaria para o orientador decidir, né? Acho que é uma decisão que a gente ainda, não sei se já foi decidido, acho que não, né? Ainda está em discussão. Mas no caso, está em discussão. Eu achei muito assim, complicado, como eu falei, né? Essa ideia, a gente teve, como eu falei, também experiência em outro programa de mestrado, foi muito negativo.
essa de forçar o aluno para produzir tanto artigo, acaba que ele não consegue, gera um estresse desnecessário, aí ele foge da pesquisa e vai muito para o artigo. Então, é um negócio que às vezes o aluno perde, ele esquece que tem uma pesquisa, tem início, meio e fim, dos 2 anos do mestrado, e começa a pensar que o mestrado é historiografia. Não é, né? Tem uma pesquisa aí. O mestrado, ele é um momento de formação. Sim. Pesquisador existe mais, né? Mas assim, o aluno está... Então, eu tenho medo dessa perda de foco aí, né? A cabeça do aluno, às vezes, não fica muito bem definido, né? Mas do Fabrício, essa dissertação convencional, nós vamos agora aprimorar nossa estrutura da dissertação, né, Fabrício? Sim. Eu coloquei na ata também para a gente trabalhar esse ponto. Sim, retirar as repetições, né, professora? Com certeza. Eu vou fazer uma revisão bem criteriosa, né, para estar retirando esses excessos. Né, Sim, agradeço muito a sugestão. Bem, bom, eu vou passar então Você tem mais alguma explicação, Fabrício, além dessas? Não, professora, obrigado. Da minha parte está encerrado. O senhor já mencionou sobre a estrutura que foi escolhida uma dissertação, é o que eu queria falar, mas já está esclarecido. Perfeito. Tá. Eu vou passar então a palavra à professora Sandra, então, para falar suas ponderações também. Professora Sandra, fica à vontade, tá? Tá. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite e a oportunidade de ter feito, de estar fazendo a avaliação do trabalho do Fabrício, né? A gente acompanhou aí durante 2 semestres, nas disciplinas que foram ministradas e tudo mais, e à medida que ele também mencionava esse interesse em fazer esse estudo dos drones, né? Acho que nesse sentido eu vou fazer as minhas considerações e muitas delas articuladas, eu diria, com o que a professora Deusa colocou, principalmente por você trazer de uma forma tão precisa e muito interessante esse levantamento. E aí, no material que você me passou, eu ainda destaquei o gráfico 5, que está na página 36. Eu acho que ele é um gráfico-chave para o seu trabalho, até para você pensar se de fato essa aplicabilidade ela é necessária do ponto de vista dos resultados, né? Isso é uma questão que eu acho que pode ser discutida, tendo em vista algumas questões que eu vou colocar, e é claro, né, acho que a qualificação é esse momento da gente visualizar qual é o caminho que está sendo traçado, se é realmente esse caminho que vai ser seguido ou se poderia ter algum ajuste nesse percurso, né? Acho que eu vou reforçar novamente o que a professora Deusa coloca, acho que é fundamental, né, a gente parabenizá-lo, porque é um trabalho muito fluido, né, a gente tem essa facilidade de leitura, a escrita objetiva, e é claro, né, com esses pequenos erros de digitação, mas que você traz com muito primor essa revisão bibliográfica, com citações precisas, e que são indicados ao final do trabalho, e nem sempre a gente vê um trabalho de qualificação com essas referências tão bem, né, esse cuidado, eu diria, de apresentá-las ao final, inclusive as referências bem completas, né, se a gente quisesse aventurar, digamos aí, pelo levantamento que você fez, a gente tem plenas condições de encontrar o material que você fez o levantamento. E aí, nesse sentido, né, eu me pergunto assim, pensando nessa relação do planejamento urbano e né, que é a linha de pesquisa que, inclusive, você menciona aqui no início do seu trabalho, né, a linha de pesquisa que você está inserindo, digamos assim, dentro do programa, se o drone não seria o seu próprio objeto, né, ao invés de você pensar o conjunto habitacional, se seria interessante você aprimorar esse estudo inicial, pensando no mapeamento do uso do drone
aplicável à construção civil, mas que isso teria um respaldo do planejamento em que aspectos, né? E aí eu anotei, até para você pensar numa diferenciação, as tecnologias de sensoriamento remoto aplicadas ao planejamento urbano, fazendo essa distinção do que é fiscalização, porque isso não aparece no seu trabalho, né? Vamos dizer assim, o uso do drone por parte da gestão pública para se fazer a fiscalização da ocupação do território. Nesse sentido, eu acho que isso não aparece. Aí, pela necessidade de você fazer um levantamento, de trabalhar essa discussão vinculada à prefeitura e pelas dificuldades que você relatou, né? Eu fiquei pensando assim, se você não poderia ampliar essa discussão exatamente como, né, a aplicabilidade do drone caracterizando no planejamento urbano e municipal, e como isso permite uma maior interação com as prerrogativas de ordenamento territorial, porque aí eu acho que você poderia entender que a discussão, por exemplo, dessa ocupação está muito ligada à própria indústria da construção civil, que muitas vezes aprova o mínimo, mas passa 2, 3 anos, já tem um projeto, vamos dizer assim, embaixo dos panos, para poder ou impermeabilizar, ou por exemplo, fazer ocupar mais do que é permitido, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que até a professora Deusa coloca, que isso poderia estar vinculado à ideia de fiscalização. E aí você vai identificar se essa dimensão da fiscalização ela é muito precária, porque aí eu acho que você consegue problematizar melhor e mostrar que no âmbito da construção civil em si, pensando no seu gerenciamento e como o sistema e a cadeia de construção civil, ele já tem uma maior aplicabilidade, porque também é de interesse, vamos dizer assim, do empreendedor em gerenciar melhor o processo construtivo. Eu acho que essa separação ela é importante. Eu até anotei assim, o item 2.3, né? Se você poderia pensar em 4 dimensões, que seria a fiscalização, o gerenciamento, que aí você apresenta com mais precisão, eu acho que isso já aparece bem no trabalho. A formação do banco de dados, porque o drone também pode ser aplicado visando, né, você ter um banco de dados que depois as prefeituras possam vir a utilizar. E quais seriam os softwares para a gestão de dados? Então, eu acho que se você apresentar essas 4 dimensões, você consegue desenvolver esse último capítulo como um desdobramento desse levantamento bibliométrico que você fez, porque isso é muito rico, eu acho que é muito importante. Por que eu coloco isso? Né? Não que você tenha que acatar, claro que não, mas é uma reflexão. Porque me parece que tem 2 assuntos no seu trabalho. Um que seria mais voltado ao gerenciamento da obra em si, que eu acho que isso você enfatiza à medida que você vai explicitando, né, a aplicabilidade do drone. E essa dimensão da fiscalização urbana eu achei que não apareceu tanto. E que você poderia então dizer, olha, do levantamento que eu fiz, isso não apareceu. Então, como que eu posso pensar o drone para gerenciar, produzir banco de dados e, ao mesmo tempo, né, quais seriam os softwares mais adequados para essa gestão, pensando aí na dimensão do planejamento urbano municipal. E aí também, né, dentro da construção civil propriamente dito, se ele poderia estar vinculado ao BIM para aprimorar as fases e o processo da própria cadeia da construção civil. E aí eu coloquei assim uma pergunta mesmo, discutir o impacto da expansão da construção irregular e como a obtenção desses dados poderia melhorar a gestão urbana. É nesse sentido que eu acho que o trabalho poderia ser, vamos dizer assim, dar um encaminhamento. E aí eu fiquei assim na dúvida também, tá, Fabrício? Não estou de maneira nenhuma fazendo nenhum tipo de depreciação. Acho que na verdade o trabalho é muito bom e que a gente está nessa oportunidade mesmo de refletir juntos, né? O item 2.2 eu acho que você poderia resumir quando você fala das especificidades das legislações. Eu acho que poderia vir mais condensado e articular o item 2.3 com 2.5. Você terminou o item 2.3, depois se você quiser pegar o material que você me passou, aí eu coloquei assim, todas considerações, né? Quando a gente vai para o 2.5, você traz todos esses gráficos, essa leitura, essa interpretação que você faz.
E aí relacionar isso ao planejamento urbano, que seria isso que eu coloquei, né? E aí eu acho que é mais nesse sentido mesmo, de você tentar ver se essa abordagem ela seria mais adequada do que efetivamente ter um objeto físico, né, digamos assim, para uma aplicabilidade em função de algumas dificuldades que você relatou durante a sua apresentação. E aí, nesse sentido, né, pensar de que maneira essas repetições também elas poderiam ser condensadas, porque aí você apresenta uma espécie de duas metodologias, e eu acho que a bibliometria é essa metodologia que vai identificar, né, como o drone tem sido aplicado, e talvez no título não ser construções urbanas, mas nessa relação mais ampliada, né, de ordenamento territorial, porque isso envolve, de certa maneira, as construções urbanas do ponto de vista da sua ocupação. Eu acho que seriam essas as contribuições, mas achei muito interessante, é um assunto também que eu tenho tateado, não tenho a mesma facilidade que você, mas que demonstra essas várias possibilidades de pensar, né, o drone como uma ferramenta, como você colocou, mas de que maneira ela então pode ser aplicada e pode nos trazer aí uma série de possibilidades, não só na construção civil, mas também na dimensão do planejamento urbano e territorial. É isso, muito obrigada, né? E também me coloco à disposição, assim como a professora Deusa comentou, de algumas partes que às vezes, como você não é especificamente da área de planejamento, pode ter uma certa dificuldade, né? Então, de repente, a gente também pode aí buscar algumas questões para serem lidas, algum material que tem trabalhado com isso. Eu fiz uma pesquisa sobre cidades, aquela palestra, né, de cidades saudáveis, e que algumas prefeituras têm buscado trabalhar com banco de dados exatamente para pensar nessa dimensão das relações entre o sensoriamento remoto e a gestão urbana. Eu acho que pode ser um caminho também para você apresentar isso. Muito obrigada mais uma vez e fico à disposição, né, para quaisquer esclarecimentos. Bem, Fabrício, você quer apresentar alguma resposta, algum esclarecimento? Sim, por favor. Assim, a grande dificuldade encontrada na dissertação é que, primeiro, nós somos condicionados a produzir um artigo, né, para as questões legais do mestrado. E isso fez com que eu realizasse, primeiro, né, o estudo bibliométrico, onde de fato está aguardando ali o aceite final da revista Parc. Então, esse foi o primeiro trabalho. O segundo trabalho seria a aplicabilidade do drone no campo, né? Aí veio a dificuldade, né? Como que eu vou juntar as duas partes e ainda aplicar o planejamento urbano nisso aí? Essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei. Então, talvez por esse ponto, professora, tenha ocasionado aí a menção aí de ter duas metodologias no trabalho, justamente por isso. Então, assim, te peço desculpas também por isso. Eu vou estar adequando a sugestão totalmente aceita. Eu tenho total interesse em adequar o máximo possível o trabalho, né, quanto ao planejamento urbano, porque, assim, subir um drone, obter uma imagem, né, calcular isso aí tem muita gente que já faz. Agora, realizar tudo isso aí e ainda mostrar como que isso aí impactou o planejamento, isso já, pela minha pesquisa, não tem. E esse é o ponto, assim, de maior dificuldade que eu tive por não ser tão especialista da área, ter um conhecimento muito pequeno da área de planejamento. Então, por isso que saiu as duas metodologias, esse parecer aí de ter duas metodologias. Mas eu vou estar ajustando com certeza, né? E eu vou estar... A questão do tema também, eu já havia levantado essa questão com o professor Ricardo. Professor Ricardo, quando eu começo já, né, a pensar mais no planejamento, parece que o tema necessita também de uma revisão, né? Mas a qualificação, quando nós percebemos isso, já estava marcada, então vamos aguardar a qualificação e vamos fazer os ajustes, né? Mas obrigado aí pela sugestão e com certeza vai ser analisado. Está tudo anotadinho aqui, eu fui digitando aqui enquanto a senhora falava e está tudo bem anotado aqui. Obrigado, professora. Bem,
A professora Sandra estava aí com ajuda aí para fazer a aplicação do Fabrício, mas parece que achou outra ocupação mais interessante, que é uma banca de mestrado. Já continua. Aqui em casa é assim, a gente está dando aula, tem que dar uma paradinha. O Vitor também está ali meio envolvido com a aula, e a gente vai se dividindo, né? E ele deve estar na idade, deve estar fazendo muita bagunça aí, né, professora? Que essa idade é terrível. Tá, ainda mais agora, né? Que ele tá andando bem, então a gente tá até vigiando, que ele sobe em tudo. Mas tá bom. Essa observação do Fabrício ela é interessante. Aconteceu, professora, que realmente o trabalho ele vai ter que passar por esse pente fino aí na conciliação de duas abordagens, né, de pesquisa, porque o Fabrício ele se dedicou muito nessa primeira etapa do trabalho, que até na verdade assim, a gente já conversou bastante sobre isso também, a gente deveria até ter concluído isso até com uma certa antecedência, né, para depois se dedicar mais a esse trabalho de campo. Mas a parte inicial de levantamento bibliográfico para entender as aplicações do uso como é que o drone era usado na construção, quais eram as suas aplicações mais relevantes, tendências, etc. Isso acabou consumindo muito do Fabrício, porque ele passou por várias revisões desse trabalho, né? Em particular nessas submissões que ele fez a revistas, né? E isso acabou consumindo muito tempo. Aí depois foi para a parte, então, aí da pesquisa mesmo. Ele voltou para a parte da pesquisa, porque isso não era pesquisa, né? Só de fazer o levantamento da possibilidade de uso, né? A pesquisa de usar efetivamente, né, dentro de uma das necessidades aí, da área de planejamento urbano, é essa tecnologia. Bom, aí eu acho que apareceu uma forma muito interessante essa observação a respeito dessas possibilidades de aplicação, né? Na fiscalização, que essa foi talvez aí a ênfase, né, que nós pensamos mais, né? No gerenciamento, na formação de bancos de dados, para ser usado posteriormente. Essa também é possível de se trabalhar, né, porque a proposta é de passar esses dados que o Fabrício vai levantar para o pessoal da área de planejamento urbano da cidade já está aí, para que eles consigam entender o que aconteceu com o bairro na sua dinâmica de evolução, de adaptação com o passar dos anos, né, em relação ao projeto original. Né? E aí, inclusive, discutir possíveis desdobramentos, né, dessa adaptação. Como, por exemplo, será que as residências daquele bairro, ou melhor, daquele conjunto habitacional que tem uma relevância razoável no bairro, já que é um conjunto que tem 1.000 habitações, né? Então ali é uma população razoável com essas 1.000 habitações. Então, será que as adaptações de projeto elas acabaram gerando algum impacto em relação ao planejamento urbano para a região? Por exemplo, vamos imaginar que as casas aumentaram significativamente de tamanho, né? E aí aumentou a população do conjunto habitacional, aumentou a população do bairro. Então isso deu problema de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, de mobilidade, de segurança, de conveniências para aquela população do bairro, em particular daquele conjunto habitacional, quase que é todo o bairro, porque a gente está entendendo que é um conjunto habitacional grande, né? Então essas discussões vão ter que ser feitas, né, a partir da obtenção dos dados e da conversa com esse responsável pelo planejamento urbano do município, né? E aí eu acho que elas vão se enquadrar bem dentro dessas possibilidades de aplicação, né, de utilização do drone, que foram apontadas aqui. Possivelmente o direcionamento do trabalho após essa parte de campo, né, vai caminhar para esse lado.
Mas veja que essa é uma interrogação ainda, porque vai depender naturalmente dos dados, né? De onde é que surgiu esse conjunto habitacional lá de Jataí? Existe uma outra aluna do programa, que é a Cíntia, né, que é ali da cidade, que ela conhece bem ali a região, né? Já desde a instalação ali desse conjunto. Então ela fala o seguinte, teve muita modificação, ali teve um impacto muito grande, inclusive a proposta dela é de estudar o impacto daquele grande conjunto no bairro. Eu acho que teve uma série de impactos ali para o bairro, né? Desde a atração de negócios, de equipamentos públicos, de infraestrutura, né? Até passando por questão de valorização do espaço adjacente, uma série de outras questões ali, né, que ela coloca como impacto, né, daquele conjunto habitacional. Eu não sei se isso vai ter impacto mesmo ou não, tem que estudar. Né? Até ela quer se dedicar a fazer a avaliação pós-ocupação, né? O que aconteceu depois ali da ocupação, né, com aquela região de Jataí. Como ela conhecia bem, então ela passou as informações para a gente. Eu passei para o Fabrício, por que não interage com ela? Parece ser um bom campo aí de estudo, né, para você verificar as possibilidades de uso do drone. O que você pode conseguir de informação, né, com essa tecnologia. Né? Mas essas observações eu acho que elas têm que ser consideradas, né, serão consideradas nas nossas análises, né? Porque, de certa forma, elas sintetizaram muito bem, né? O que acontece aqui com o trabalho. Né? Sim, com certeza. Muito bem aceitas as observações, né? Até porque, como eu deixei bem claro, né, foi a minha principal dificuldade de realizar essa junção, né? A ideia que eu tive, os dados que eu estaria ali realizando, os cálculos, todo o estudo, todo o levantamento, mas como que eu vou estar, né, representando aí todos esses dados na forma do planejamento, né, que é o foco, né, principal da linha de pesquisa, né? Então, com certeza. Vai ter uma discussão importante com esse responsável pelo planejamento urbano da cidade, né? Já está aí. Vão ter mais desdobramentos ainda no trabalho do Fabrício. Né? Até o mês de dezembro vai ter bastante trabalho aí, Fabrício. Muito bem. Bom, eu acho que com essas ponderações, tá? Então nós podemos partir agora para a avaliação do trabalho do Fabrício. Eu até queria propor o seguinte, Fabrício, normalmente a gente sai dessa sala da apresentação e volta para ela depois. Mas nesse caso eu queria te fazer uma proposta aí, que só está você aqui, além dos membros da sua banca de avaliação. Tranquilo. Você nos conceder alguns poucos minutos de conversa reservada. Com certeza. Daqui a pouco te convidar para cá, para a gente te comunicar o resultado dessa conversa, pode ser? Claro, com certeza. Eu só te pediria para você, então, se desconectar então, aqui desse grupo, e daqui a pouco eu faço um convite para você se reconectar, pode ser? Claro, com certeza. Com licença, então, eu vou estar desconectando aqui. Tá bom, daqui a pouco você já volta. Tá ok, licença. Inclusive uma preocupação, né? E aí tanto da professora Deus quanto da professora Sandra, em relação ao seu trabalho e em relação ao prazo, tá, Fabrício? Então a gente tem que conversar bastante sobre isso. Então é necessário que você agora fique aí bastante preparado aí, né, para esses próximos dias, né, que eles serão de bastante trabalho, tá?
Certo. Eu andei antecipando sua situação, parece que você está terminando aí já seu trabalho aí ativo, né, na instituição que você trabalha. Sim. E aí, isso você vai ter mais tempo para isso, mas ainda assim vai ter bastante dedicação, né, para você fazer isso, certo? Certo, isso é uma realidade, sim. Muito bem. Então, colocadas essas ponderações, tá? Então, você foi aprovado nessa qualificação, tá? Parabéns por isso, tá? Você quer fazer alguma ponderação antes da gente encerrar essa sessão? Não, professor, agradecer aí o empenho, né, tanto do senhor quanto das professoras também, que se prontificaram, né, a estar adequando, né, o estudo proposto, né, dentro da área do planejamento. Seria de fundamental importância, né, para ter um êxito total lá na defesa, né. Agradecer muito isso aí e, como eu disse ao senhor, as professoras também podem contar com a minha dedicação total, né. Eu já estou ali, a partir de semana que vem, ali totalmente disponível por conta aí de terminar o mestrado. Então a dedicação vai ser total até fevereiro. Professora Deus e professora Sandra, algum de vocês gostaria de fazer mais alguma observação? Não, acho que é isso mesmo, né? E aí, parabenizar mais uma vez, né, por essa dedicação e se organizar mesmo para cumprir o prazo direitinho, acho que em plenas condições, né, Fabrício? E depois a gente comemorar novamente aí mais uma etapa vencida. Claro, com certeza. Também, Fabrício, parabenizar novamente, né, muita força e determinação aí na finalização, né, para que o trabalho traga melhores resultados ainda, né? Mas parabéns para você, parabéns pela condição, professor Ricardo, né, acho que vai ser muito bom o trabalho. Ok. Ricardo, qualquer coisa, se tiver problema aí na assinatura, é só você me falar. Perfeito. Que eu vou deixar meu e-mail. Eu passei para você, bobagem. Perfeito. Não, eu já recebi lá no e-mail. Então tá, obrigada. Tá bom, então obrigado, pela contribuição, pela disponibilização do tempo, né? O senhor vai receber as observações ali na ata para poder trabalhar, né? Tá bom. E muito trabalho pela frente, tá bom? Só uma última dúvida. Os manuscritos. Oi, por favor. Falar, Fabrício. Os manuscritos que eu enviei para vocês, eu preciso estar pegando eles de volta? Existe alguma anotação em especial que eu preciso ter acesso ou está tudo na ata? Não, acho que na ata sintetiza Não? as Então tá principais ótimo. questões. Não tem problema de texto, assim. Eu acho que, quanto ao meu, não. Não, então tá ótimo. Essa é a última dúvida. Não precisa não. Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Vou fechar.